Agora é hora do Mambucaba News Entrevista. E a nossa entrevistada dessa série, Mulheres que Fazem Homenagem ao Bem das Mulheres, é a chefe Cláudia Bonazza. A minha esposa falava Cláudia Bonanza. Eu falei, filha, Bonanza era aquela série de televisão antiga, Cláudia Bonazza. Muita gente confunde, né, Cláudia? Confunde. Bom dia, Rogério. Bem? Então, até a pronúncia do meu nome não é Bonazza, né? Se lê Bonazza, né? Mas a pronúncia do meu nome é Bonazza. Bonazza, italiano. Isso, meu pai. Tá jóia. Então, a Cláudia Bonazza. Mas não fala Bonazza. Cláudia, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter aceito o nosso convite e participar dessa série. Afinal de contas, você é uma das mulheres que fazem aqui do nosso bairro, Parque Mambucaba. Fala um pouquinho dessa nova unidade de vocês aqui, o Bistrô Boa na Praia, né? Inclusive vizinha aqui, né, do nosso estúdio aqui. Fala um pouquinho assim da ideia do Boa na Praia. Como surgiu o Boa na Praia? Antes era lá na prainha de Mambucaba, né? Fala um pouquinho pra gente da história do Boa na Praia. Depois a gente vai falar da história da chefe Boa na Praia. Então, a história do Boa na Praia começou até de uma forma bem engraçada, né? Porque eu não fazia isso, eu era psicóloga, né? Psicanalista de atores, e aí uma afilhada me pediu para ajudar ela a ganhar o dinheiro que ela tinha passado para a faculdade federal, né? E ela precisava de dinheiro. Ela disse, faz empada vende. Verdade. Empada sempre vende. Aí ela disse, então tá bom, vamos fazer. E aí, nesse meio período, eu quebrei meu pé, aí tive que sair, eu dava aula também na Mangueira e na Pequenina, né, lá em Paraty. Tive que ficar afastada, eu falei assim, sabe uma coisa? Não tem nada para fazer, eu vou fazer um curso no Senac, né? A pessoa que inventa, né? Entrei para fazer um curso de massa, saí com faculdade de gastronomia. E aí, voltando na minha afilhada, a minha afilhada acabou que eu comprei todos os insumos para ela fazer a empada e ela não apareceu. Eu com aquilo tudo ali, eu falei, eu vou fazer. Fiz as empadas, botei numa bolsinha, a gente já tinha essa casa lá na prainha. E aí o Pereira, o que você vai fazer? Eu vou vender empada na praia. Então tem fotos minhas vendendo empada na praia, com a sacolinha. No primeiro dia ele quase morreu, né? Você está fazendo isso, né? E depois, na semana seguinte, ele estava comigo também, com sacolinha, vendendo as empadas. Aí a gente começou com as empadas. E aí depois foi fazendo massa, entregando. E aí o negócio foi crescendo, foi tomando forma, né? E as pessoas perguntando, pedindo, vocês não vão fazer outras coisas? E aí foi indo, até que a gente resolveu lá da casa da prainha fazer uma obra e surgiu o Boa na Praia lá. Ficou durante 3 anos. E aí nisso minha filha ficou grávida, né? Eu como mãe, né? Vou cuidar da minha filha, do meu neto. Claro. Aí me afastei, fiquei 1 ano afastada. Aí quando eu voltei a trabalhar, foi quando meu neto foi para creche. Aí eu tive umas experiências fora realmente da minha caixinha, porque antes tudo era da minha caixinha, né? Era meu negócio, então eram as minhas regras, né? Até então eu não tinha visto todo esse peso de ser uma mulher dentro de uma cozinha, né? Então, a gente estava conversando fora, né? Claro. Quando o homem fala, lugar de mulher na cozinha, não. Lugar de mulher não é na cozinha, porque na gastronomia é um ambiente totalmente masculino. Então, a mulher realmente ela tem que saber tomar curso mesmo para poder fazer o nome dela dentro de uma cozinha. Aí nisso eu passei por alguns lugares e que me fizeram ter uma outra visão, né? O Boa na Praia agora, aquele Parque Mambucaba, volta mais profissional. Mais regras, com mais uma cozinha até muito bem equipada também. Não que o outro não fosse, mas o outro era muito cozinha da Cacau. Hoje é uma cozinha realmente profissional. Hoje é uma cozinha preparada se bater uma fiscalização. Hoje é uma cozinha que a gente tem... Atende os requisitos, né? Da vigilância sanitária, isso é importante, Totalmente. Lá a gente já tinha essa preocupação, tanto é que a cozinha lá no outro era totalmente aberta. Então... Era bem intimista, né? A gente esteve lá algumas vezes, era bem intimista a cozinha de vocês. Isso, né? Era uma cozinha aberta, que tinha acesso, todo mundo tinha acesso, mas ainda passava algumas coisas. Ontem, por exemplo, a gente nem... Era dia de funcionar o restaurante aqui, mas como eu precisava que o inventário fosse feito, então, em todos os setores, né, da cozinha, do bar, né? Então, a gente resolveu não abrir para que esse inventário hoje estivesse pronto para jogar para o computador. Então, assim, hoje eu não sou só uma chefe, uma cozinheira.
né? Hoje eu realmente sou uma chefe de cozinha. O chefe de cozinha, ele administra, né, todas as áreas, né, que a gente fala que é a gerência de A e B, né, alimentos e bebidas. Hoje eu me sinto assim, mais responsável. E essa expertise você foi em função de você ter passado pelo Fasano, pelo Fratíssimo, isso trouxe para você esse know-how de entender isso, né? Me trouxe sim. Me deixou assim mais atenta por coisas que às vezes eu achava que era simples e não é. Vou falar uma coisa, se eu estiver errado você me corrija, mas chefe de cozinha não é cozinheiro. Não. Né? A gente precisa entender isso, né? São áreas. Ele também é um cozinheiro, mas ele é uma tem coisa... outras atribuições, talvez. Muitas, né? O cozinheiro, ele está ali para fazer o alimento, preparar os insumos, tudo direitinho. O chefe de cozinha, ele também pode pegar uma panela, no meu caso acontece sempre. E até faz, né? Porque eu gosto de estar na preparação, mas não que fosse minha obrigação, mas é porque eu amo realmente fazer os pratos. Mas fora a cozinha, tem essas obrigações, que é as planilhas, o planejamento, manter tudo muito precificado, precificação, e o que derruba os restaurantes hoje em dia, a questão de precificação, né? Você não faz realmente um trabalho de preço, pesquisa, planejamento. Hoje, então, na minha visão hoje, se eu não parar e me sentar e ficar ali quase uma hora, às vezes até mais, né, pesquisando realmente como que a gente vai fazer isso, você quebra. Porque você tem os custos fixos que você precisa inserir nesse preço, né? Isso. O que seria custo fixo? Aluguel, luz, água, funcionário, encargos que você tem que pagar, todas as taxas que você paga para o governo municipal, né, estadual, federal, não sei se paga tudo isso, mas pelo menos para o municipal você paga taxas. Então tudo isso tem que incorporar no preço, porque senão você acha, eu estou tendo lucro. Não é simplesmente chegar num valor, eu cheguei no valor de 5, vou dobrar isso e botar 100%. Será que é suficiente? Não. Se você não tiver uma planilha calculando isso, né? Não, se você não tiver realmente os custos, você realmente se perde. Se perde porque, assim, às vezes você acha que, não estou cobrando 3 vezes mais. Antigamente era feito os cálculos assim, né? Você multiplica por 3 e aí você vai ter o preço. Não é bem isso. Não né? é bem isso. Às vezes você está botando, faz uma conta lá, não chega nem a 100%, mas aquele prato ele te dá um lucro. Porque ele tem saída. É você saber qual prato que está saindo mais. Então, se ele não está saindo, por que não está saindo? Vamos fazer uma promoção? Dá para fazer, tirar um pouco, ou agregar valores nele para que ele possa sair. Então, é o tempo todo você está mexendo, né? Agora, até que a gente mexe o tempo todo, né? Eu tenho a Eliane, né? Que ela é a minha chefe, meu braço direito. Da outra vez que a gente já fez entrevista, ela veio comigo. Exatamente. Isso. E ela já, por 2 vezes, ela me deu um boom dentro do restaurante, né? Uma outra mulher que fica comigo me ajudando nisso. E o último, agora, a última ideia dela, uns 4 meses atrás, ela falou comigo, Cláudia, você já viu o saco de frutos do mar? E aí eu falei para ela, não é o momento. Deixei de lado, e aí até que o próprio Instagram, né, passando assim, aí veio, só que veio o original, né? Eu fui acendido lá nos Estados Unidos, aí eu fiz uma pesquisa. Por ter facilidade de ter parentes fora do Brasil, eles foram no restaurante para mim e aí o chefe da cozinha de lá me passou a receita, né? Porque na minha cabeça, o que eu vejo aqui no Brasil é que as pessoas estavam fazendo uma moqueca e jogando dentro do saco. E o original não tem nada a ver com isso. O original não vai azeite de dendê. Então, eu queria realmente fazer o molho caju, que eles chamam, né? É um molho feito à base de manteiga, páprica. Então não tem nada a ver com uma moqueca, né? E o que eu não queria era realmente isso. Pegar uma moqueca e botar dentro do saco. A moqueca é moqueca, o saco de frutos do mar é o saco de frutos do mar. E é uma coisa que subiu o nosso ticket médio em quase 200%. Quando você lançou esse prato, né? Então, depois a gente vai falar desse prato e também da mídia que você fez, que eu achei muito bacana. Além de tudo, você tem os pratos normais, né? Assim, os pratos de rotina que você tem no seu cardápio. E você também tem que estar pensando assim, eu preciso de alguma coisa nova para o meu cliente, para trazer um cliente que ainda não veio, né? Para fidelizar esse cliente. Além de toda a estrutura, você ainda tem que trabalhar isso, né? Trabalhar marketing.
Trabalhar marketing, trabalhar a ideia do prato diferente. Né? Trazer coisas novas. Coisas porque o novas. cliente, ele fica da mesmice. É sempre só isso, só tem um camarão no corpo. Né? Que a gente era conhecido por ganhar prêmios com camarão no corpo. Então, veio essa novidade, a gente tem a casquinha capixaba, né? Que é um dos pratos que mais sai, das entradas que mais sai. Então, é o tempo todo você... Eu acho que a casquinha eu comi da última vez que eu fui lá, se não me engano. Eu nem estava podendo comer muito, estava passando mal, lembra? Você falou, deixa que eu faça alguma coisa especial para você. Eu falei, deixa eu comer meu arrozinho básico. Mas E aí, falando até em arrozinho básico, essa entrevista de hoje, assim, eu falo que Deus faz as coisas certas no momento certo. Você me chamou para fazer essa entrevista no momento que a gente está numa virada de chave também no restaurante. É, né? Mesmo? Eu nem cheguei a comentar porque a gente não teve tempo de falar. Mas é que assim, a gente chega num certo nível, né, Pereira? Pereira dos bastidores aqui, em que a gente fala com o pensamento, viu? Eu falo que assim... Copiamos o pensamento. Que Deus é muito bom comigo. Claro. Eu sou uma pessoa muito iluminada por Deus, sabe? Eu falo assim, gente, tudo que eu faço, Deus tem um propósito maior. E a partir de terça-feira agora, o Pão na Praia vai começar a abrir a partir da manhã. A gente está há um mês, fazendo toda a estrutura para que a gente comece a servir almoço. E esses almoços vão ser a partir de R$20. Imagina, você ir embora à praia, comer um prato a partir de R$20 e o prato mais caro vai ser R$36. Então imagina toda a estrutura que a gente não teve que fazer para não sair do nosso ticket médio e ter uma comida de qualidade, uma comida feita por mulheres, né? Uma comida feita com amor, com afeto, com carinho, né? Para você ir sentir aquilo, tanto é que a gente faz os pratos, nós estamos fazendo cardápio. Montando o cardápio. Sim. E aí quando a gente vai executar o prato, a gente está faltando ainda aquele gostinho de mãe, aquele gostinho de vó. Eu quero que o cliente chegue e fale assim, nossa, que memória afetiva, eu comia isso quando eu era criança. Então, é exatamente isso. A gente está numa virada de chave, começa terça-feira. Bacana. Né? Então, próxima terça-feira. Terça-feira agora, dia 26. 26, bacana. Então, pessoal, para você que está ouvindo a Rota do Sol, a partir da próxima terça-feira, o Pão na Praia, servindo almoço, a partir das 11, das 11 às 14. De 11 às 14, e depois continua ainda à noite. Continua a segunda, segunda ou não? Não, de terça, quarta. Porque senão a gente não precisa descansar, né? Precisa descansar. E dar uma folga para os funcionários também, né? Que é importante, né? É uma das coisas que mais afeta a cozinha, né? A gastronomia, é o burnout, né? A doença mesmo, né? O emocional da gente é muito abalado. Então você imagina que agora já são seis mulheres à noite e agora da equipe do dia. Equipe do dia, algumas querem dobrar, mas eu acho importante a saúde emocional dessas mulheres, porque elas têm vida também em casa. Então, eu falei, gente, eu prefiro contratar outras pessoas para a gente ter duas equipes e as duas equipes funcionarem bem, né? Uma sendo... Não tendo disputa, o pessoal da manhã está fazendo assim, o pessoal da... Não, é uma coisa só. Então a gente está se reunindo quase que todos os dias para conversar sobre isso, porque eu não quero ninguém doente, eu quero todo mundo sadio, todo mundo sorridente, feliz. Poxa, eu estou feliz porque eu estou indo trabalhar. Sabe, uma equipe unida. Sim, claro. Então, todo mundo que a gente está fazendo a entrevista, conversando, fala assim, olha, eu já tenho um mundo para carregar aqui dentro. Eu não preciso de mais problemas. Então, a gente tem que trabalhar, sabe, todo mundo remando junto, para que o barco continue fluindo, né? Porque o pessoal pensa, e aí, como é que tá? Você sentiu o barco desses meses? A gente sente. O nosso ticket abaixa um pouco, mas, em compensação, a gente vai tendo esses insights, né? De ter ideias novas. Aí veio o saco de frutos do mar. Foi o que, assim, não deixou o nosso ticket médio cair. A gente chega mais próximo do microfone. Eu acabo me afastando. Porque ela vai se afastando. Não, assim, as pessoas que me conhecem sabem o quanto é difícil isso para mim, né? Mas você trabalhou, né, com teatro, né? Fez arte cênica? Fiz. Mas eu era, né, durante a faculdade, eu era o poste, eu era a planta, tudo que eu tinha que falar. Mas tá certo. Então, vamos voltar ao saco de frutos do mar. Então, a ideia veio dos Estados Unidos, é isso? Eles servem lá? Tem dos Estados Unidos. É uma receita francesa com africano, né? Então, por isso que tem
a manteiga, né, por conta dos franceses, e da parte dos africanos, a páprica. Vou fazer uma pergunta muito pessoal. Consegue fazer sem a manteiga, não? Consegue, mas não é o mesmo sabor. É porque o dia que eu for tem que ser sem manteiga, porque eu não como manteiga. Não come manteiga? Não, em hipótese nenhuma. Só de saber que tem manteiga eu já travo. Não, mas a gente uma coisa interessante. Posso nem sentir o gosto, Pereira. Mas se eu souber, você vai lá para ver, isso aqui, quando você falou que o molho leva manteiga e páprica, eu falei, nossa, ferrou. Exatamente. Porque ele leva quase 200 gramas, né, para cada porção, né, vamos supor, para cada 2 pessoas, é quase 200 gramas de manteiga ou mais. No meu caso eu relevo. Não, mas aí a gente bota o azeite de oliva. Isso aí. Tá, mas vamos lá, continuando. A gente pode botar o azeite de oliva e não vai dar o mesmo sabor do caju, mas vai chegar bem próximo. E o que foi mais interessante nisso é que a usina estava em parada, né? Então tinha os americanos aqui, né? E eles comeram, pediram saco de frutos do mar, o Pereira falou com eles que tinha. E quando eles começaram a comer, e eu fui na mesa perguntar se eles gostaram, aí um deles, que conhecia, falou assim, molho caju? Aí eu sim, aí ele, perfeito. Bacana. Então, essa é a importância de fazer uma pesquisa, antes de você botar um prato na casa. E quem comeu conhece, né? Porque eles estão acostumados lá nos Estados Unidos, né? Então, isso para mim foi uma resposta muito positiva. O prato é originário dos Estados Unidos ou eles é originário dos Estados Unidos. Bacana, né? E aí você fez todo um marketing bacana com a Ilane, né? Nossa, ela é uma delícia, né? Ela trabalha na nossa parte de marketing, né? A gente contratou ela para ela estar fazendo toda essa parte de marketing. Por exemplo, essa semana ela começa, não essa semana, a gente já está, eu estou te falando, tem um mês que a gente está elaborando com almoço. Então, porque assim, por mais que eu seja para ontem as coisas, você tem que ter uma calma, né? Não dá para ser assim. Tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo, vamos fazer um planejamento. Então, já tem um tempo que a gente vai estar fazendo esse planejamento, mas a partir de quinta-feira a gente começa a soltar tudo que a gente já vem fazendo já quase por um mês, entendeu? Soltar os pratos, como vai ser na hora do almoço. Então a Ilane, assim, ela me ajuda muito nesse sentido. Não só ela, mas como o marido dela também, a família... Como é que eles Família Cuscuz. Família Cuscuz. A família Cuscuz é uma delícia. Daqui a pouco a gente vai falar deles. Pessoal, nós estamos conversando aqui com a Cláudia Bonazza, Cláudia Bonazza, do Bistrô Boa na Praia, na série Mulheres que Fazem, aqui na Rota do Sol FM. Lembrando que a gente, até o final do mês de março, vamos ter outras entrevistas. Amanhã, por exemplo, Cláudia, a gente recebe a Malu Simões, que é escritora aqui de Mambucaba. Tá? Vamos bater um papo com ela, tem alguns livros lançados. E também a gente vai conversar com a Karina Braz, lá de Paraty, uma cantora bacana, é uma parceira nossa também. Amanhã ela vai estar aqui conosco. Depois vou pegar o telefone dela. De quem? Da Karina? Te passo, uma pessoa lindíssima. Ela faz um trabalho com as mulheres caiçaras de Paraty. Muito bacana, vale a pena, uma pessoa extremamente bacana e bonita. E tem assim, quando eu falo bonita, não é bonita fisicamente também mas não é só isso, é uma pessoa de uma aura diferente, bacana. Então a gente está trazendo ela amanhã também, a partir das 11 horas da manhã. Mas a gente está falando da família Cuscuz, a gente está tentando convencer a Ilane a participar do nosso programa uma vez por semana, para falar dessa área de marketing dela, enfim, para trazer todo o conhecimento know-how que ela tem. Né? Tem muito. Né? Exatamente. Eu acompanho, bacana. Michel é um parceiro nosso aqui da rádio também, né? Tá junto com o Lucas nessa parceria que a gente formou aqui. Então a gente está aqui vendo essa Ilane, ela precisa arrumar tempo, né? O problema é esse. Agenda, né? Essas pessoas ocupadas como a Cláudia, como a Ilane, é difícil, né? Por isso que eu te agradeço quando você abre o seu espaço para vir aqui. Nos atender, né? Trazer para a população, eu acho importante isso. Eu acho que um dos objetivos da rádio comunitária é trazer para a população o que acontece no nosso bairro, porque tem muita coisa acontecendo, né? Tenho certeza que por mais que todo mundo ouça falar no Bistrô, ou na praia, mas tem gente que ainda não conhece, de repente está nos ouvindo. Né? Tem muita gente que não sabe que a gente está aqui, né? Associa vocês ainda à unidade da prainha, né? A unidade da prainha. Aí fala assim, é na praia. Aí eu falo assim, não, a gente está aqui agora na principal, né? Aí falam do direito, vocês agora estão aqui. Ou então falam assim, eu achei que pelo nome, né? Bona Praia, né? Pensei que fosse na praia. Eu falei, não, antigamente era. Eu não quis mudar o nome. Uma sugestão que eu acho que você pode fazer, de repente ver com a Ilane, sempre que você botar, se for possível, botar
Bistrô Boa na Praia. Unidade Parque Mambucaba. Pode ser. Você começar a colocar a unidade Parque Mambucaba. Isso aí muda. E aí a pessoa vai entender que é aqui no Parque Mambucaba. Que é aqui no Parque Mambucaba. Porque ainda ligam muito o Boa na Praia à prainha. Né? Teve um rapaz que veio e disse, você não quer fazer propaganda, né? Aqui no Paraty, porque tem muito turista, vocês são de Paraty, da prainha. Eu disse, não tu vai na prainha, eu tô em Angra agora. Que é tão perto, né, que as pessoas... Às vezes, nós estamos na divisa, né? Estamos na divisa. Mas essa questão eu realmente tenho ainda que falar mesmo, né? Olha, a gente agora está no Parque Mambucaba e tem vindo gente de fora por conta do saco de frutos do mar, né? Voltando nele, tem gente de Volta Redonda, tem gente de Barra do Piraí, tem gente de Campo Grande, que fala assim, mas agora é pertinho, né? Rio, em São Paulo, que tem um restaurante lá que está fazendo também muito bem o saco de frutos do mar. E que foi referência também das minhas pesquisas. E aí o pessoal, agora é mais perto. Então, a gente tem atingido um público um pouco mais longe, né? A semana agora, veio um pessoal lá de Goiás. Né? Bacana. A gente veio para comer o saco de frutos do mar. A gente vieram para visitar a família deles, óbvio, né? E assim, mas já vieram com isso, que queriam conhecer o Boa na Praia. Então, isso aí, cada vez que a gente recebe uma mensagem de carinho, quando veio o pessoal de Barra Mansa, né, que foram 2 crianças, e eu falei para eles, vocês querem conhecer a cozinha? Aí eles entraram dentro da cozinha. E eles falaram assim, depois quando terminou, tia, foi a melhor experiência da minha vida. Eu falei, gente, já ganhei meu mês, tá valendo a pena. É tão bom isso, né? Quando você tem esses feedback, eu acho fantástico. Né? Não, a gente tem muito feedback positivo, embora... que a gente começou, né? Desse quanto um ou outro não fica satisfeito. E essas críticas, né? Eu por ter essa questão da minha formação, eu nunca levo a crítica para um lado negativo, né? Uma crítica positiva ou negativa, ela sempre vai me gerar um pensamento positivo na frente. Por quê? Porque eu vou melhorar. Eu vou chegar para a minha equipe, olha, nós erramos nisso. Onde a gente pode melhorar? Onde foi que a gente errou? Né? E se erramos, qual caminho agora tomar? Vamos traçar outro, recalcular aqui o que a gente pode fazer? Então, eu sempre penso nisso. Bom ou ruim, o feedback, eu tenho que tentar melhorar, entendeu? Sem sombra de dúvida. Eu prefiro que a pessoa me ligue e fale, Rogério, seu programa está muito ruim, tem que melhorar. Porque a gente quer fazer o melhor. E senão a gente fica na mesmice. Você não abre um restaurante, eu não estou aqui para fazer o pior. A gente está tentando fazer o melhor. Nem sempre agrada, né? No caso da comida, principalmente. Né? Eu até entendo que a gente também tem que ter a autocrítica e a consciência seguinte, eu estou fazendo bacana. Então, assim, porque tem pessoas, Pereira, está aqui nos nossos bastidores, seu Cláudio, tem pessoas que se você der de graça, ele acha caro. Isso. Então, a crítica, dependendo disso, tem também avaliar de quem vem a crítica. Quem vem? Eu já conheço o Rogério. O Rogério é um cara que ele critica tudo. Né? Até quando a coisa é positiva, ele critica. Então, assim, é uma crítica que você tem que... A gente até fala assim, a gente tem alguns clientes que a gente já conhece. Sim, claro. Né? Então, a gente fala, olha só, nessa mesa você vai fazer isso. Olha, nessa, desse jeito. E essa parte, tanto minha quanto do Pereira, de recepcionar os clientes, faz com que a gente já trace um perfil para onde a gente vai caminhar com esse cliente. Então, isso lembra dos 3 primeiros segundos da chegada, os 3 primeiros da saída? Onde você ganha o cliente e onde você perde o cliente. É na entrada e na saída. Então, ali você amarra esse cliente para ele voltar ou não. Então, é muito importante. E é tão pequeno o espaço, né? Que imagina, você está recepcionando o cliente, você vai ficar ou não. Então, tanto é que no bistrô a gente tem a chegadeira e a expulsadeira. Isso é uma forma que você agrada o cliente, a gente deixa logo na entrada, e quando o cliente ele vai pagar a conta, né, dependendo do que ele consumir, ele tem a expulsadeira dele. Então, assim, não precisa você virar para mim, né? Se você está bebendo 20, 30 lá, 10 cervejas você tomou, ou 10 chopps, você virar para você, poxa, e a expulsadeira? Até porque eu já passei por isso, gente, dá a expulsadeira aí. Aí o dono vira para você e fala, não, cara, o cara consumiu. Então, eu acho que é tão legal, você já leva a conta e já leva
a expulsadeira para ele. Ele falou assim, é minha? Você Eu já fechei a conta. Você não precisa nem o cara te pedir, não né? Precisa ele pedir. E aí ele sente que você tem um carinho pelo... Um carinho por ele. Então, assim, o Gusto, ele não é um restaurante, ele te abraça, ele te acolhe. E se eu estiver enganado, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Mas eu acho que assim, entre a recepção e a saída, se o prato que ele comeu não foi aquilo que ele esperava, mas o acolhimento e a recepção completa, ele vai relevar um pouco e vai falar, poxa, eles erraram alguma coisa, mas na próxima eu tenho certeza que eles vão acertar. Ou seja, o cliente volta. Né? E aí ele também, por esse acolhimento, ele se sente livre para chegar tanto para mim quanto para o Pereira e falar assim, poxa, aquele negócio não estava do mesmo jeito que eu comi da outra vez. Quem foi que fez? Porque você abriu espaço para ele. Então ele tem essa troca com você. E essa troca é muito importante. E aí não é nenhuma crítica, né? Não. É uma pessoa que quer te ajudar. Que quer me ajudar. Que quer ajudar. Fala, Cláudio, olha, isso aqui da outra vez estava bacana, mas dessa, sei lá, não ficou legal, alguma coisa não casou, né? Na alimentação, alguma coisa nesse tipo. Então, assim, ele está te ajudando a melhorar. Eu acho bacana isso. E a gente fica atento, né? Mas isso não é todo mundo, viu, Cláudio? Não. A grande maioria não tem essa humildade de aceitar essa né? Não, E aí por isso que alguns negócios não dão certo. A gente estava falando isso aqui em off, né? Isso. Por isso que eu falo, não é fácil manter um restaurante. Hoje né, não só manter aberto, né, mas a parte de insumos é muito caro, manter funcionários é muito caro. Então, hoje você manter uma casa aberta, eu falo por todo mundo. Quando alguém fala para mim assim, fulano fechou, eu sinto na pele, eu falo assim, caramba, que dor. Porque restaurante, trabalhar, olha, eu já tive outra profissão e, assim, nenhuma delas me prende tanto quanto abrir um restaurante. Então, eu me ponho no lugar do outro. Então, eu imagino a dor que a pessoa deve estar sentindo. Então, assim, cada vez que abre, eu fico feliz, né? Claro. Agora abriu o Japa House ali, eu fiquei super feliz, né? O lounge está lindo. Eu falei assim, gente, que coisa boa, mais um lugar que abriu, né? O Dunga veio no nosso restaurante, a gente vai no restaurante dele e eu falo assim, não existe competição. A gente tem que ver que a gente é um bairro pequeno e se todos os comerciantes se unissem, a gente ia crescer muito mais. Então, é um apoiar o outro, né? Então, acho que essa mentalidade que às vezes ainda falta em alguns comerciantes. Sim. E não ver como competição. Até porque o que eu faço não é o que o outro faz. Ou ainda que fizesse, são mãos diferentes, temperos diferentes. Faça melhor, né? Isso. Eu acho que a concorrência, ela serve para impulsionar. Isso. Né? Mas não uma disputa de, sabe, de raiva, nada disso. Acho que não existe. Isso é falta de amadurecimento. Isso é falta de amadurecimento, porque a gente ainda assiste, né? Isso, a gente acaba assistindo umas coisas dessas, mas eu realmente fico triste. Hoje, manter um estabelecimento aberto, você tem que matar muitos leões, sabe, por dia, porque o custo de vida está muito alto, sabe? Então, você tem que planejar muito bem. Vamos falar um pouquinho das mulheres que fazem? Desse mês de março, né? Isso começou lá tempos atrás. Eu estava em casa lembrando, assim, vou comentar uma coisa com a Cláudia, né? Eu me lembro que a minha avó era cozinheira, mas era uma pessoa extremamente feliz. Não saía de casa, minha avó não saía para comprar um pão. Se ela precisasse sair para comprar um pão, para ir no médico, ela ia com uma das filhas, né? Para ir no médico. E meu avô era um mantenedor, mas assim, eles nunca tiveram problema nenhum. Meu avô era um cara muito tranquilão e tal. Mas a gente lembra que tempos atrás a dona de casa era basicamente uma escrava, né? Assim, era subjugada pelo marido, que era o cara que mantinha, né? Não sei se isso acontecia, mas a gente ouve relatos que acontecia assim, não está satisfeita? Segue a sua vida. Ela não tem uma profissão, não tinha uma profissão na época, né? Era só uma cozinheira, uma dona de casa, né? E isso foi mudando ao longo do tempo. Como é que você vê isso hoje, onde a mulher, hoje ela tem o espaço dela reservado, em muitos casos é até a mantenedora do lar, né? Os maridos ficam desempregados, ela trabalha, hoje tem um compartilhamento, e o compartilhamento também, né, Cláudia, ela aconteceu dos dois lados, porque hoje o marido cuida da casa também. Muitos chegam em casa, lava, passa, cozinha, quando tem 2, 3 filhos, né? Então, assim, houve um equilíbrio nisso, né? Eu acho que isso é uma grande evolução, principalmente para as mulheres, né, Cláudia? Eu fico muito feliz. Eu tenho uma filha, mulher também, e assim, eu vejo, quando eu olho para minha filha, eu tenho muito orgulho, né? Porque hoje em dia, né, a gente até às vezes fica olhando assim, eu não sou dona de casa, não sou. Eu tenho uma pessoa que me ajuda,
sabe? E assim, graças a Deus, todos os dias por tê-la para me ajudar. E eu não consigo. Se me botar para ficar dentro de casa, em casa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer comida. eu não sei fazer outra coisa, né? Eu não sei. Quero tudo arrumado, tudo organizado, mas eu não sou uma dona de casa. Eu não fui criada para ser dona de casa. A minha mãe já não me criou, minha mãe já me criou para ter uma profissão, para ter, sabe, fazer as minhas escolhas. E eu criei a minha filha também com a mesma coisa, né? Minha filha é artista, formada, tem um filho dela agora. E também tá impulsionando, né? Esses dias ela estava fazendo um currículo dela, aí ela falou assim, nossa, eu já estou com 6 pós-graduação. Eu olhei assim, ela só tem 28 anos. Eu fiquei tão feliz, sabe? Porque assim, as mulheres hoje em dia, elas estão crescendo, né? A mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Onde ela quiser estar, isso é fantástico. Isso é muito bom. Se você olhar para trás e ver que, né, há 60, 70 anos atrás, a mulher não era onde ela queria estar. Era onde o marido queria que ela estivesse, onde o pai queria que ela estivesse. E hoje em dia eu vejo homens impulsionando também as suas filhas a crescerem, a estudarem, a se formarem. Eu vejo Pereira muito falando isso com as meninas, quando ele vê as meninas querendo namorar, ele namora agora não, você vai ter muito tempo para namorar, vai estudar, vai se formar. Tem toda uma vida para namorar, se depois forma você faz o que você quiser. E isso é bonito, porque o Pereira já tem uma certa idade, então se ele consegue pensar dessa forma, você imagina essa geração que está vindo agora, né? Então, lógico, a gente ainda vê muito casos ainda tristes, né, acontecendo, mas num todo, a mulher tem crescido muito, né? Então, acho que eu olho para o bistrô, eu vejo o bistrô totalmente feminino, né? Era o Pereira e meu filho, né? Meu filho passou agora para a Faculdade de Medicina Veterinária na Rural, então só tá o Pereira sobrou agora. Pereira. Só sobrou Pereira. No meio de um monte de mulheres. É o bendito fruto entre as mulheres. E a gente deixa ele doido lá dentro. E o detalhe, é sempre voto vencido, né? Sempre voto vencido. Sempre voto vencido. Sempre. E assim, por mais que às vezes... Mas a gente tem um olhar muito atento para isso também. Né? De se preocupar com o que ele está falando. O que ele está falando? Claro. Né? Vamos fazer? Vamos tentar? Ou então assim, olha... Eu às vezes falo para o pessoal, não vai dar certo, mas eu vou fazer para você ver que não vai dar certo. Aí depois ele vira e fala, tá, realmente eu não devo. Entendeu? Mas ele é o cara que está no salão, ele é o cara que ouve, ele é o cara que conversa, ele é o cara que escuta. Então, ele é o cara que está te levando o que está acontecendo lá fora. Muitas das vezes eu não consigo ir lá fora. Você não tem nem tempo para isso, né? Muitas das vezes eu não consigo ir lá fora. Embora eu estou me planejando para isso, né? Para conseguir sair mais, porque... Voltando à história da chefe de cozinha, eu não posso estar tão presa na cozinha, eu tenho que delegar mais. Mas a minha paixão pelo fogão é tão grande que eu não consigo desgrudar meu umbigo do fogão, entendeu? O fogão é meu. Exatamente, é posse, né? Posse. A mulher, assim, a gente até vê homem isso, mas a mulher tem mais esse sentimento possessivo, né, Cláudia? Não, acho que não. Acho que as duas coisas. Estou enganado sobre isso? Está enganado. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que existem paixões. E aí, quando você é apaixonado por aquilo, você acaba sendo mais, ficando mais preso naquilo. A tendência é essa. A sua tendência é essa, mas aí você tem que fazer o quê? Aprender a lidar com as suas emoções e ver o que realmente. Então, eu tenho uma equipe boa? Tenho. Então, eu tenho que confiar na minha equipe que eu estou treinando. Claro. E conseguir sair. Né? Para isso, eu tirei alguns pratos que eu sabia que elas tinham algumas dificuldades. Né? Ou talvez a dificuldade esteja porque eu estou ali do lado, então elas acabam se segurando, né? Então alguns pratos eu até tirei por conta disso. Então a gente volta agora, volta não, né? Que a gente está essa semana toda para funcionar, mas a partir de terça-feira é um cardápio totalmente novo, um cardápio totalmente reformulado para que eu possa estar mais ausente dentro da cozinha e mais presente na área do planejamento. Entendeu? Você vai deixar elas fazerem e você só dá aquele... Deixa eu fazer o confere final para ver se o prédio realmente, o prato realmente pode ser servido. Então, né? a gente tem um pré-preparo. Nesse pré-preparo eu vou estar presente, mas na execução final, em muitos dos pratos eu não vou estar presente. Até porque senão a gente vai ficar muito cansado, né? Imagina, você está de manhã e está à noite.
Você não tem vida e a gente não tem mais essa idade de 20. Não dá mais. Não dá mais. Precisa passear um pouquinho, né? Gastar um pouco do dinheiro que ganha, né, Pereira? Porque senão não adianta O você pessoal não vê acumular. os tombos que você leva, né? Só o... Entendeu? Então, tipo assim, então a gente precisa realmente ter esses momentos de respiro, de sair um pouco realmente do estudo, de realmente se desligar do celular, sabe? Para ter uma vida mais saudável, porque senão você adoece. Cláudia, queria te agradecer muito. Obrigada. Nós conversamos aqui com a Cláudia Bonazza, do Bistrô Boa na Praia. A gente vai reforçar agora. Então, a partir da próxima terça-feira, dia 26, Bistrô Boa na Praia, servindo, abrindo também na hora do almoço. Aí vão ter pratos entre 20 e 36 reais. 36 reais. Então, Com direito à sobremesa e tudo. Vou usar uma expressão mais popular, seria tipo PF, prato feito. Tipo, vem um prato feito, não é isso? Não vai ter vai ter um cardápio. Vai ter um cardápio. Eu chamo de à la carte, seria isso? Também não. Vai ser um à la carte e as coisas vão vir separadas. Até porque eu tenho um problema muito sério. O PF bem montado, né? Não, o PF bem montado. Esse é um executivo mesmo, porque ele vai vir com a porção de arroz, né, o feijão separado, a salada separada, só proteína no prato. E a gente vai ter pratos também especiais para o pessoal que está fazendo tratamento com monjalo também, que tem que ter mais proteína. Então, tá vendo uma coisa bem bacana. Bacana. E aí, gente, passa a sua rede social, a gente acabou esquecendo de falar, né? Né? Minha rede social é Bona_Praia. Né? Então, o Bona com um N só, né? Com um N só. Entendeu? Então é o Bona_Praia. Isso é o Instagram. É o Instagram. Então, pessoal, segue lá, Bona_Praia. Isso. Lá tem todas as novidades que vai acontecendo. Tudo. Ontem saiu alguma coisa. Toda terça e quinta-feira, a Inani sempre está jogando as coisas, né? Aquela que mexe na nossa rede social. Vou reforçar para ela vir aqui, para ela tirar um tempinho. Você acredita que eu queria chamá-la para vir hoje aqui comigo? Então, eu falei com o Michael traz ela para a gente entrevistar essas mulheres, porque ela tem também uma dinâmica bacana de conversa, né? Então, mas enfim. Ontem tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. Quem sabe não volta aqui em outro momento. Não, com certeza. E aí a gente faz esse bate-papo bem legal. Com certeza. Você está do nosso lado aqui, é fácil. É só subir a escada. Traz um saco de frutimar, sem manteiga. Sem manteiga. Vai ser o falso molho caju. E aí a gente vem. Mas aí você explica que é por conta do cliente. O cliente é chato. Gente. É famoso aqueles clientes mala, né? Que a gente tem os clientes mala. Ele não pode nem ir na França. Rapidinho. Não, eu estive na França, minha filha mora na França. Mora, né? na França, minha irmã mora de lá. A gente foi visitar os sogros dela, ela recomendou para eles, cozinham tudo com manteiga. Ela falou, olha, faz com meu pai, que meu pai não come manteiga. Eu cheguei lá, tinha o de todo mundo e o meu. Fiquei constrangido, né? Eu nem esperava isso. Mas isso aí é uma forma de carinho. Nossa, de respeito. De muito carinho, né? Eu costumo dizer que quando você sabe que a pessoa não gosta, por exemplo, tem clientes que não gostam de coentro, e eu sou a rainha do coentro. Então, mas eu sei que ele não gosta. Então eu procuro respeitar isso. E aí o cliente sente esse carinho. Sabe, é diferenciado. É diferenciado. Se eu sei que você não gosta de manteiga, por que eu vou tacar manteiga? Porque eu sei que eu vou causar, talvez, um problema de você não gostar, falar assim, poxa, não gostei, tá com isso, tá com gosto daquilo. Então, é mais fácil você ir pelo caminho mais fácil. Eu já sei que você não gosta, eu não vou colocar. Exatamente. Entendeu? É uma forma de fazer fidelizar o cliente, né? Puxa vida, não fidelizar, individualizar o atendimento, né? Você fala, poxa, ela me atendeu, ela não atendeu o cliente, né? Isso, não. Porque ela sabe eu falo que eu não tenho cliente, eu tenho amigos. É isso. Então, com amigos, você tem abertura para falar se o que tá bom, o que não tá, é o feedback, né? Exatamente. Gente, batemos um papo aqui super especial com a Cláudia Bonazza, do Bistrô Boa na Praia, abrindo a nossa série Mulheres que Fazem, nesse mês de março, mês especialmente da mulher. Cláudia, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Rogério. Mais uma vez você está abrindo a porta aqui, né, da rádio da gente, a gente está falando sobre o nosso trabalho, sobre nossa casa, pelo esse acolhimento, que é sempre muito bom, sabe? Eu que sou muito tímida para isso, eu me sinto muito à vontade, né? Então, só gratidão mesmo. Tá joia. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a programação normal. A Rota do Sol apresentou Mambucaba News Entrevista.